Você já percebeu que existe uma batalha acontecendo dentro de você neste exato momento? Ela não faz barulho. Ninguém consegue vê-la. Mas é essa batalha silenciosa que está decidindo quem você será daqui a 1 ano, 5 anos, ou no fim da sua vida. Todos os dias, 2 versões de você acordam juntas. Uma delas sonha, faz planos, deseja crescer, construir uma vida extraordinária e alcançar um nível que poucos conseguem. A outra sussurra para você permanecer onde está. Ela diz que ainda não é a hora, que amanhã será diferente, que descansar mais um pouco não fará mal, que ninguém vai notar se você desistir só desta vez. E o mais perigoso é que essa voz quase nunca parece uma inimiga. Ela soa como conforto, como segurança, como uma desculpa perfeitamente racional. É assim que milhares de pessoas passam anos acreditando que estão apenas esperando o momento certo, quando na verdade estão alimentando lentamente a versão que destrói seus sonhos. Agora deixe-me fazer uma pergunta e responda com total sinceridade. Se a sua vida continuasse exatamente como está hoje pelos próximos 5 anos, você sentiria orgulho da pessoa que se tornaria? Ou sentiria o peso de saber que poderia ter sido muito mais? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas talvez ela seja exatamente a pergunta que você precisava ouvir. Porque existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de aceitar. Você não perde sua vida de uma só vez. Você a entrega aos poucos, em cada adiamento, em cada desculpa, em cada hábito que parece pequeno, em cada decisão tomada apenas para evitar o desconforto. Os antigos estoicos compreenderam essa batalha muito antes de nós. Eles descobriram que o maior inimigo do ser humano nunca esteve no mundo exterior. Não era a pobreza, não era a guerra, não eram as críticas, nem as circunstâncias. O verdadeiro inimigo sempre viveu dentro de cada pessoa. Marco Aurélio escreveu seus pensamentos enquanto comandava um império em meio às guerras. Mesmo cercado de poder, ele sabia que sua luta mais difícil não acontecia contra exércitos. Acontecia contra suas próprias fraquezas. Zenão de Cítio perdeu praticamente tudo em um naufrágio. Qualquer pessoa teria motivos suficientes para desistir. Mas foi justamente quando sua antiga vida desmoronou que nasceu o homem que mudaria a história da filosofia. Epicteto viveu como escravo. Seu corpo podia ser aprisionado, mas sua mente jamais foi. Ele descobriu que existe uma liberdade que ninguém pode tirar daquele que aprende a governar a si mesmo. Percebe o que une essas histórias? Nenhum deles venceu o mundo antes de vencer a si mesmo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na vida de tantas pessoas hoje. Todos querem mudar de vida. Poucos estão dispostos a abandonar a versão que impede essa mudança. Porque crescer exige uma perda. Toda transformação exige uma despedida. E é justamente sobre essa despedida que vamos conversar hoje. Talvez, ao terminar este vídeo, você descubra que o maior obstáculo entre você e a vida que deseja nunca foi outra pessoa. Nunca foi a falta de oportunidades. Nunca foi a sorte. Talvez esse obstáculo tenha usado a sua própria voz durante todos esses anos. E a pergunta que vai acompanhar você até o último minuto deste vídeo é simples. Qual versão de você continuará viva quando esta batalha terminar? Existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A versão fraca de você não aparece usando um rosto assustador. Ela não bate à sua porta dizendo, hoje vou destruir a sua vida. Se fosse assim, seria fácil vencê-la. Ela chega disfarçada. Ela fala com calma. Ela parece querer proteger você. É ela quem diz, você trabalhou muito hoje. Merece deixar isso para amanhã. Comece na segunda-feira. Espere o momento certo. Só mais alguns minutos. E sem perceber, esses poucos minutos se transformam em dias. Os dias se tornam meses. Os meses viram anos. Então, quando você olha para trás, descobre que não perdeu apenas tempo. Perdeu oportunidades que jamais voltarão. É exatamente assim que a mediocridade cresce. Ela nunca invade sua vida de uma vez. Ela se instala em silêncio, pouco a pouco. Até que você passa a acreditar que aquela versão acomodada é quem você realmente é. Mas isso é uma mentira. E talvez seja a mentira mais perigosa que você já acreditou. Os estoicos entendiam algo que nossa geração insiste em esquecer. O caráter não é construído nas grandes decisões. Ele é construído nas pequenas escolhas que ninguém vê. Marco Aurélio escrevia para si mesmo diariamente porque sabia que a batalha mais importante acontecia antes mesmo de enfrentar qualquer problema do império. Primeiro era necessário vencer a própria mente. Só depois seria possível governar qualquer outra coisa. Agora pense por alguns segundos. Quantas vezes você prometeu mudar? Quantas vezes disse que começaria uma nova rotina? Que cuidaria melhor do corpo? Que estudaria mais? Que deixaria um hábito para trás? Que finalmente viveria com disciplina? E quantas dessas promessas morreram poucos dias depois? Não porque você fosse incapaz,
mas porque alimentou a versão errada. Toda vez que escolhemos o conforto imediato em vez do crescimento, estamos fortalecendo exatamente aquilo que um dia irá nos prender. E existe um detalhe que poucas pessoas percebem. A versão forte não nasce pronta. Ela nasce fraca, assim como um músculo que nunca foi treinado, assim como uma semente escondida sob a terra. No começo ela parece pequena, quase insignificante, mas cada decisão disciplinada funciona como um voto. Cada manhã em que você levanta quando não tem vontade. Cada treino realizado mesmo cansado. Cada página lida quando seria mais fácil pegar o celular. Cada promessa cumprida para si mesmo. Tudo isso fortalece uma identidade completamente diferente. É por isso que Zenão de Sítio conseguiu transformar um naufrágio em um novo começo. Enquanto muitos enxergariam apenas uma tragédia, ele encontrou uma oportunidade de reconstruir toda a própria vida. Ele perdeu bens, mas encontrou propósito. Perdeu segurança, mas conquistou sabedoria. Perdeu o velho homem. E foi justamente isso que permitiu o nascimento de um homem extraordinário. Talvez você esteja esperando que a vida mude para então decidir mudar, mas a ordem sempre foi o contrário. Primeiro muda o homem, depois muda a vida. E aqui existe uma pergunta que pode transformar completamente a forma como você enxerga sua realidade. E se o maior obstáculo da sua vida não fosse a falta de dinheiro, nem a falta de tempo, nem a falta de oportunidades, mas a dificuldade de dizer não para a versão que insiste em manter você exatamente onde está? Porque toda vez que você alimenta essa versão, ela fica mais forte, e você nem percebe que está entregando o controle da sua própria história. É exatamente aqui que começa a verdadeira guerra, e nos próximos minutos você vai entender por que quase ninguém consegue vencê-la, mesmo desejando mudar todos os dias. Agora eu preciso que você seja completamente honesto consigo mesmo. Esqueça por alguns minutos tudo o que as pessoas pensam sobre você. Esqueça a imagem que você tenta manter. Esqueça as desculpas que já se tornaram automáticas. Olhe apenas para quem você realmente é quando ninguém está observando. Porque é nesse momento que a verdade aparece. É quando ninguém está olhando que a sua identidade é revelada. É ali que você decide se levanta ou aperta o botão para dormir mais uma vez. É ali que você escolhe entre cumprir sua palavra ou abandoná-la. É ali que você alimenta o guerreiro ou fortalece o prisioneiro. E a pergunta continua ecoando. Quem está vencendo dentro de você? Talvez você imagine que sua maior luta seja contra a falta de dinheiro, contra a falta de oportunidades, contra pessoas que não acreditam em você. Mas e se eu dissesse que tudo isso fosse apenas consequência? E se a verdadeira batalha estivesse acontecendo muito antes de qualquer resultado aparecer? Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto não for senhor de si mesmo. Pense na profundidade dessa frase. Ela significa que alguém pode possuir riqueza, influência, reconhecimento e ainda viver como escravo. Escravo da própria ansiedade, dos próprios impulsos, da necessidade constante de aprovação, do medo de fracassar, da procrastinação, dos prazeres imediatos. Essa é uma prisão que não possui grades, mas aprisiona milhões de pessoas todos os dias. O mais assustador é que muitos nem percebem que estão presos. Eles acreditam que estão vivendo, quando na verdade apenas repetem os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, os mesmos arrependimentos, dia após dia, ano após ano. É exatamente por isso que a transformação verdadeira assusta tanto, porque ela exige abandonar uma identidade que já parece confortável, mesmo sendo uma identidade que machuca. Você já percebeu como a mente sempre tenta negociar? Hoje não. Amanhã eu compenso. Depois eu começo. Pelo menos desta vez. Parece uma conversa inocente, mas toda negociação com a sua fraqueza cobra um preço. E esse preço nunca aparece imediatamente. Ele chega meses depois, anos depois. Quando você percebe que a vida continuou avançando e você permaneceu exatamente no mesmo lugar, foi isso que diferenciou homens como Zenão, Marco Aurélio e Epicteto. Eles compreenderam que ninguém alcança uma vida extraordinária acumulando dias fáceis. É o desconforto que molda o caráter. É a disciplina que constrói a liberdade. É a repetição das escolhas corretas que cria um destino diferente. Mas existe algo ainda mais profundo. A versão fraca não tem medo de esforço. Ela tem medo de mudança. Porque toda mudança ameaça sua existência. Toda vez que você acorda cedo. Toda vez que cumpre uma promessa feita para si mesmo. Toda vez que escolhe disciplina em vez de prazer imediato, ela perde força. E sabe qual é o sinal de que você realmente está evoluindo? Não é quando tudo fica fácil. É quando a voz que antes controlava você começa a perder espaço. Ela continua existindo, mas já não consegue decidir por você.
É nesse momento que nasce uma nova identidade. Uma identidade construída não por palavras, mas por escolhas repetidas. E essa é justamente a diferença entre quem apenas sonha com uma nova vida e quem realmente a conquista. Porque a verdadeira transformação nunca começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando você decide que não será mais governado pela pior versão de si mesmo. E existe um passo que quase ninguém tem coragem de dar. É esse passo que separa aqueles que apenas se inspiram daqueles que realmente mudam de vida. É sobre isso que vamos falar agora. Existe um momento na vida em que você precisa tomar uma decisão que ninguém pode tomar por você. Esse momento não acontece quando tudo está dando certo. Ele chega justamente quando você percebe que continuar vivendo da mesma maneira custa mais caro do que mudar. E talvez esse momento seja agora. Porque a verdade é que a sua vida de amanhã está sendo construída pelas escolhas que você faz hoje. Não pelas grandes decisões, mas pelas pequenas. Aquelas que parecem insignificantes. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que ninguém destrói a própria vida em um único dia. Ela é construída, ou destruída, pouco a pouco. Uma escolha de cada vez, um hábito de cada vez, um pensamento de cada vez. É por isso que matar a versão fraca de si mesmo não significa lutar contra uma pessoa. Significa abandonar um padrão. Significa deixar morrer a identidade que sempre encontra uma justificativa para desistir. Essa morte não acontece em um único dia. Ela acontece toda vez que você escolhe a disciplina em vez da desculpa. Toda vez que faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Toda vez que honra a palavra que deu a si mesmo. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Repare no que isso significa. Você não controla o clima, não controla as opiniões das pessoas, não controla o passado, nem pode impedir que dificuldades apareçam. Mas existe algo que sempre estará em suas mãos. A resposta que você dará diante de tudo isso. É exatamente aí que nasce a força. Muitas pessoas esperam sentir motivação para agir. Os estoicos faziam o contrário. Eles agiam primeiro, depois deixavam que o caráter acompanhasse suas ações. Porque compreenderam uma verdade que continua atual. A disciplina cria aquilo que a motivação jamais consegue sustentar. Agora imagine duas pessoas. As duas possuem o mesmo talento, os mesmos sonhos, as mesmas oportunidades. Mas uma delas decide cumprir pequenas promessas diariamente. A outra continua esperando sentir vontade. Depois de alguns anos, a diferença entre elas parece enorme. Mas ela não foi construída em grandes momentos. Foi construída nas decisões invisíveis, naquelas que ninguém aplaudiu. É exatamente por isso que a transformação verdadeira acontece longe dos holofotes. Ela nasce no silêncio, quando ninguém está olhando, quando ninguém vai elogiar você, quando não existe recompensa imediata. É nesse instante que o seu caráter está sendo escrito. E existe algo que a versão fraca odeia. Ela odeia consistência. Porque sabe que, quando você começa a repetir boas escolhas todos os dias, ela perde espaço. Primeiro ela reclama. Depois ela resiste. Por fim, ela enfraquece. Até que chega um momento em que aquilo que antes parecia impossível passa a fazer parte da sua identidade. Você já não precisa lutar para acordar cedo. Já não precisa negociar consigo mesmo para cumprir uma meta. A disciplina deixa de ser um esforço constante. Ela se torna parte de quem você é. Foi assim com Zenão. Foi assim com Epicteto. Foi assim com Marco Aurélio. Nenhum deles nasceu extraordinário. Eles se tornaram extraordinários porque decidiram diariamente não alimentar a pior versão de si mesmos. E talvez essa seja a maior lição deste vídeo. Você não precisa mudar toda a sua vida hoje. Você só precisa impedir que a versão fraca continue decidindo por você. Porque toda grande transformação começa exatamente assim. Com uma decisão aparentemente pequena, mas tomada com convicção. Talvez ninguém perceba a mudança amanhã. Talvez ninguém veja diferença na próxima semana. Mas continue. Porque a pessoa que você será daqui a 1 ano está sendo construída pelas escolhas que fizer nas próximas 24 horas. E quando esse dia chegar, você vai agradecer por não ter desistido quando tudo parecia difícil. Porque terá descoberto aquilo que poucas pessoas descobrem. O verdadeiro poder nunca esteve em vencer o mundo. Sempre esteve em vencer a si mesmo. E é justamente aqui que a última batalha começa. A batalha que define de uma vez por todas qual versão permanecerá viva dentro de você. Chegamos ao fim deste vídeo. Mas talvez este seja apenas o começo da maior transformação da sua vida. Agora você sabe que existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias. E também sabe que ela nunca será vencida pela sorte. Nem pela motivação. Nem esperando o momento perfeito. Ela será vencida pelas escolhas que você fizer quando ninguém estiver olhando. Quando o despertador tocar e você decidir levantar.
Quando o cansaço aparecer e você decidir continuar. Quando o medo tentar convencer você a desistir. E mesmo assim, você der mais um passo. É nesses momentos silenciosos que o seu destino é escrito. Lembre-se de uma coisa. A versão fraca nunca desaparece completamente. Ela sempre tentará voltar. Sempre encontrará uma nova desculpa. Sempre dirá que você merece adiar mais uma vez. Mas agora existe uma diferença. Você já consegue reconhecer essa voz. E quando reconhecemos o inimigo, deixamos de lutar às cegas. Marco Aurélio viveu cercado por guerras. Epicteto enfrentou a escravidão. Zenão recomeçou depois de perder tudo. Nenhum deles escolheu uma vida fácil, mas todos escolheram governar a própria mente. É por isso que continuam inspirando pessoas depois de tantos séculos. Porque a maior vitória nunca foi conquistar impérios, foi conquistar a si mesmos. Agora imagine como será a sua vida se, durante os próximos meses, você decidir vencer apenas uma batalha por dia. Não 100, não 10. Apenas uma. Uma decisão correta, uma promessa cumprida, um hábito fortalecido, um passo na direção certa. Parece pouco, mas é exatamente assim que uma nova identidade é construída. E um dia, sem perceber, você olhará para trás e quase não reconhecerá a pessoa que era. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. A vida continuará trazendo desafios. Haverá dias difíceis. Haverá quedas. Momentos de dúvida. Momentos em que a antiga versão tentará recuperar espaço. Mas lembre-se do que aprendeu hoje. Cair não significa voltar a ser quem você era. O que define você não é a queda. É a decisão de levantar mais uma vez. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem sofrimento. Eles ensinaram algo muito mais poderoso. Que nenhuma dificuldade é maior do que uma mente disciplinada. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você não precisa esperar se sentir preparado. Você só precisa decidir. Porque toda grande mudança começa com uma única escolha. A escolha de não entregar mais a sua vida para a versão que vive de desculpas. Antes de ir embora, quero propor um compromisso. Não comigo, com você mesmo. Escreva nos comentários. Hoje eu decidi vencer a mim mesmo. Que essa frase não seja apenas um comentário. Que ela seja um compromisso. Que toda vez que a preguiça aparecer, que toda vez que a procrastinação tentar dominar sua mente, que toda vez que você pensar em desistir, você se lembre da decisão que tomou hoje. Se este vídeo despertou algo dentro de você, continue essa jornada. Na tela final haverá outro vídeo preparado para fortalecer ainda mais sua disciplina, sua mentalidade e seu domínio sobre si mesmo. Assista em seguida. Porque conhecimento sem ação não transforma ninguém, mas conhecimento colocado em prática pode mudar completamente uma vida. Inscreva-se no canal e faça parte desta comunidade de pessoas que decidiram abandonar a mediocridade para viver com propósito, disciplina e coragem. Obrigado por permanecer até aqui. E nunca se esqueça. A vida muda quando você muda. E o dia em que você vence a si mesmo é o dia em que nada mais pode impedir a sua evolução. Nos vemos no próximo vídeo.